Olá, amados, a paz de Yahushua, mais um dia que o nosso Salvador nos deu, dia 22 de maio de 2019, e hoje é aniversário do meu sobrinho, sabe? Acho que vai fazer 10 anos, 10 anos, mas é isso aí. Amados, vamos continuar aqui no vídeo do Sila Malafaia, né? Buscando mais a Deus. Mas eu antes gostaria de mostrar uma coisa para vocês que eu descobri. E gostaria de pedir àqueles que assistem meus vídeos que possam dar um like, né? E não só dar um like, mas que possam também compartilhar, porque eles estão furiosos, sabe? Eu tenho sentido assim, eu tenho visto que o vídeo está tendo poucas visualizações, mas ao mesmo tempo eu sinto que está incomodando a muitos, a esses líderes religiosos, porque eles não querem perder o ganha-pão deles, às custas do povo, de dízimo e oferta, sendo que isso é errado. Tá certo? Porque o nosso Salvador, ele foi ofertado e dizimado por nós, porque ele se deu como oferta e dízimo por nós, tá certo? Mas ao mesmo tempo, eu estou vendo aqui que já estou sendo perseguida por esses líderes religiosos, onde eles estão tirando assim, o tags para eu poder mandar esses vídeos e não está tendo alcance nas igrejas, porque eu tenho colocado Igreja Assembleia de Deus, igreja Presbiteriana, diante do trono e tal, e eles não estão enviando o vídeo, o YouTube está travando isso. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que possam mandar esses vídeos, compartilhar pelo WhatsApp, entendeu? Para que outras pessoas que estão no engano da religião venham a sair desse engano. Porque eu sei que Yahushua, ele está tirando os seus desses lugares. E eu sei que os vídeos que nós estamos fazendo, nós que estamos fora do sistema, né? Como é o caso do irmão Edinho, do canal Últimos Dias, também que ele foi pastor, né? E hoje ele está aí falando de Yahushua, falando que o único pastor é Yahushua. O caso também do Tiago Lima, do canal Desperte, também, né? O Davi, do canal Encarando o Sobrenatural. É verdade? Então, são canais, né? O Neemias Gomes também, tá certo? O canal dele também, que ele tem falado, né? Sobre o engano da religião. Então, amados, se esses líderes religiosos não querem perder o ganha-pão deles, eles querem continuar enganando, eles querem continuar no lugar do verdadeiro Salvador, que é Yahushua, porque ele é o único pastor. E agora eu entendo por que em Mateus 23, Yahushua disse para eles que eles não entram no reino e não deixam quem quer entrar. Hoje eu entendo, porque eles estão no engano, eles não vão entrar no reino. A escritura é bem clara, em Apocalipse 22:15 diz que fora ficarão os cães. Que são os cães? A gente já leu em Isaías 56, 10 e 11, que diz que esses cães são cães mudos, não podem ladrar. São pastores que nada compreendem, que querem tudo para a sua ganância, cada um por sua parte, sem exceção. Então, eles sabem que eles não vão entrar no reino. E eles não querem deixar aqueles que estão buscando, sinceramente, que estão pensando, que estão adorando o verdadeiro Deus, que é Yahweh, nos templos, eles não querem deixar. Mas eu sei, amados, que Yahushua, ele vai tirar os seus. Então eu estou pedindo aqui a vocês, amados, que possam compartilhar os vídeos pelo WhatsApp, que possam indicar para pessoas que estão presas na religião, né? É só falar assim: olha, assiste esse vídeo aqui da Elisete, olha, assiste esse vídeo, o que você acha desse vídeo? E não precisa nem falar o que é, mas só mostra, fala, ela lê a Bíblia, entendeu? E tal, vai falando assim, porque eu sei que Yahushua, ele está tirando os seus, e eles não querem, mas Yahushua é maior. E em nome de Yahushua, o verdadeiro pastor e único, em nome de Yahushua, aqueles que são dele, vai sair do engano e vai ouvir a voz do único pastor, né, amados? Então não vou desistir, vou firme, e eu sei que mesmo eles impedindo o vídeo não tendo essas visualizações nos canais deles, eu sei que vai chegar de outra forma.
né? Então é isso aí. A minha parte eu estou fazendo, né, de estar mostrando a luz da Escritura e através do Espírito, mostrando realmente o que é viver uma vida, buscar a Deus. Porque na verdade, como eu já expliquei no vídeo de ontem, né, a gente não precisa buscar a Deus, a Yahweh, o verdadeiro Deus, porque aquele que anda no Espírito já tem Yahweh, então não precisa buscar o que já tem. Então isso é a liberdade, né? A liberdade que Yahushua, ele nos ofereceu, e ele mesmo disse, não, o apóstolo Shaul disse, foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Não voltemos de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, estejamos firmes nessa liberdade. Não voltemos de novo à religião, à escravidão que é a religião. Então, amados, eu sei que muitos já compartilham meus vídeos e eu sinto que meus vídeos estão trazendo muita libertação às pessoas. Eu sinto isso, sabe? Mas vai trazer muito mais. Então é isso aí. A gente fazendo nossa parte, eu gravando os vídeos, eu sei que vocês também vão compartilhar e muitos vão sair do engano da religião, né? Então eu agradeço muito a vocês por isso, aos meus inscritos do canal. Eu sei que muitos virão, né, ainda para ser inscrito, que muitos também irão levar a promessa, né? Que na Bíblia está em Evangelho, mas é a promessa de Yahushua, que é a vida eterna. E essa promessa também nos dá a liberdade de andar no Espírito, tá certo? Então é isso, amados. Vou virar aqui. Eu senti falar isso para vocês, não sei porquê, mas eu senti, né, de falar isso, né? E meu olho tá melhor hoje, né? Então é isso aí. Vamos firme na verdade. Então vou colocar aqui para vocês, tá certo? Vamos botar aqui. Tá aí. Isso assim acho que tá bom. É assim tá bom, né, amados? Perfeito. Então, antes, amados, eu gostaria de colocar aqui para vocês o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. E isso com todos os vídeos. Com todos. Vou botar aqui no meu canal primeiro, antes da gente dar continuidade no vídeo do tio Lu, no vídeo do irmão do Sila Malafaia, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, vejam, né? Eu louvo, passei 132 inscritos, eu louvo a Yahweh por isso, né? Porque as pessoas estão acordando e eu sei que muitos vão despertar desse coma, Jeremias 29, né? 13, Então eu vou mostrar aqui para vocês, só que eu tô querendo tentar mostrar. E detalhe, amados, que são todos os meus vídeos estão acontecendo isso, olha, editar vídeo, tá? Esse editar vídeo, eu coloco para colocar para escrever isso aqui. Ah, agora eles tiraram. Opa, agora eles tiraram? Gente, eles tiraram. Que maravilha, hein? Olha, a oração do justo pode muito em seus efeitos, amados. Porque eu tirei até a foto do que estava acontecendo e mostrei para os irmãos, para os nossos irmãos no WhatsApp. Então, louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh. Vamos ver isso. Eles tiraram. Louvado seja Yahweh. Então, deve ter sido algum problema que deu. Ou não sei, porque estava todos, amados, todos. Eu tirei a foto e mandei para o grupo e falei para o grupo o que estava acontecendo, sabe? Então, muito interessante, porque foram todos os vídeos, então foi algum problema técnico que houve. Mas em todo caso, amados, eu peço a vocês também, eu sei que muitos que assistem meus vídeos, né, têm também mostrado os vídeos para outras pessoas, tá certo? Tem também mostrado, né? E ontem eu até estava falando de Yahushua para uma pessoa que está presa no sistema evangélico e ela ficou maravilhada, né? De quando eu falei de Yahushua, né? Então louvado seja Yahweh, amado. Então foi um problema aqui, estava dizendo, negócio de visualização, né? E falando assim que estava com problema na receita, não sei o que, falando de negócios desse aí, tá? E aí eu mandei pro grupo, né? E se alguém do grupo, porque eu não sei mandar assim no WhatsApp, eu não sei mandar foto
a minha foto da galeria de fotos mandar pro YouTube. Eu não sei fazer isso. Então, se alguém aí do grupo, né, que eu mandei, puder fazer isso para mim, mostrar para a pessoa ver o que houve. Mas então foi um problema técnico, louvado seja Yahweh por isso. Mas eu falei para Yahweh, mesmo que eles impeçam, né, da verdade vir à tona, a verdade vai vir, porque Yahushua, ele vai tirar os dele do engano da religião. Isso aqui, inclusive, amados, é Jesus, né, porque o nosso Salvador, Yahushua, ele é preto, ele não é branco, né? E aqui está mostrando aqui, Jesus negro, se bem que ele era muito mais negro do que, Yahushua é muito mais preto do que isso aqui, tá certo? Vezes César de Borgia, o príncipe de Maquiavel. Esse César de Borgia aqui é o Jesus, tá? Que ele era amigo, olha, o Yahushua, se bem que aqui, ó, isso aqui é símbolo maçom, mas o Yahushua é mais ou menos assim, tá certo? Então até que eles colocaram esses símbolos maçons para poder estar adorando o falso Deus, né? Que é Terron, que é o Deus da morte. Mas na verdade, as pessoas estão adorando esse Jesus aqui, que na verdade é César de Borgia, que ele foi um amigo íntimo de Constantino. E Constantino, para homenagear o amigo íntimo dele, colocou, né? Só que colocou Jesus Cristo, mas na época não era nem Jesus Cristo, era Jesus, né? Porque eles começaram primeiro com o nome blasfemado de Yeshua, que é um outro nome blasfemado e que não tem nada a ver com o nosso Salvador, porque o nosso Salvador, o nome dele é Yahushua, tá certo? Não tem nada a ver de Yahushua, de Jesus, Yohushua, não, o nome dele é Yahushua, e esse nome que traz a libertação, tá certo? Então vamos continuar aqui, né, a mensagem. Receber esse emprego que estão me oferecendo, é nessas coisas, você está exercitando a tua fé, e quanto mais você exercita a sua fé, você está buscando mais a Deus, e você se aproxima mais dele. Sétimo, como é que se busca mais a Deus, vindo mais à casa de Deus? Escuta essa. Opa! Vocês ouviram? Sétimo, como se busca mais a Deus, vindo mais à casa de Deus. A casa de Deus Terron, para buscar ele, porque a pessoa vai na casa de Deus Terron, que é o Deus falso. Por quê? Porque o espírito sempre está esvaziando, porque não é o verdadeiro. Porque quando nós vamos a Yahushua, que é a porta estreita, e ele nos leva ao caminho, que ele é o caminho, que a gente vai no caminho dele, o próprio Espírito, o Pai nos enche do Espírito, né? E a gente está cheio, tanto que na Escritura, vocês vão ler, e Estevão, cheio do Espírito. Por quê? Porque a gente fica cheio do Espírito, a gente não tem como esvaziar. Por quê? Porque a gente anda no Espírito, então a gente vive no Espírito, a gente vive cheio do Espírito. Tá certo, amados? Então aqui, antes de ver aqui o Atos 3:1, eu gostaria de mostrar aqui para vocês o seguinte. Vamos ler aqui primeiro o Atos 6, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui só aqui, para vocês verem, tá? Eu não vou ler tudo, amados, tá? Eu não vou ler tudo, mas só para vocês verem que os líderes religiosos que mataram Estevão, tá? Por que eles mataram Estevão? Porque Estevão disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, tá certo? Eles mataram Yahushua, como a gente já viu em Mateus 26, 27, 28, né? E que eu li uma parte para vocês em Mateus 26 e falei para vocês também lerem. Tem vídeo meu também que a gente lê, Mateus 26, 27, tá certo? Eles mataram os apóstolos, os profetas, tudo isso aí, quem matou? Os líderes religiosos. Então, vou mostrar aqui só para vocês uma coisa, ó. Naqueles dias, crescendo o número... Deixa eu ver aqui o negócio. No Silas aqui. Ah, não, Atos 22. Depois, tá.
Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, esses judeus de fala grega, amados, vocês podem ter certeza que são líderes religiosos também, porque todos eles são, tá? Não tem como escapar disso, todos eles são líderes religiosos. É porque eles já estão ocultando, tá? Deixa eu ver aqui, 2. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, 1. 1 mesmo. 1 e 2. Ó, vamos aqui ver quem se trata desses judeus. Porque quando falo judeus, eles já estão ocultando os líderes religiosos para as pessoas não se ligarem. Tá certo? Mas com certeza são líderes religiosos. Algum tempo depois, o número de judeus, aqui está judeus. O número de... se tornaram seguidores de Yahus, aumentou muito. Os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. Tá aqui falando de judeus mesmo. Tá. Ó, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Tá, vamos continuar. Mas só para vocês verem uma coisa. Naqueles dias, crescendo os números de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Quem distribuía os alimentos para as viúvas eram os sacerdotes. Vocês lembram que o povo tinha que dar o dízimo e o sacerdote ele tinha que separar o dízimo e dar também para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Lembram disso? Então, as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. E foi por isso que a Ruxa falou que vocês dão o dízimo do coentro, da hortelã, mas negligenciam o principal, que é ajudar os órfãos, a viúva, dar atenção a esses, né? Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, de Yahweh, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, aqui ó, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Ou seja, cheios do Espírito. Não precisava mais ficar buscando o Espírito, porque eles já estavam cheios do Espírito. Tá certo? Então, nesse tempo de pedra, vocês têm que buscar. As pessoas sempre têm que estar indo lá buscar, se encher do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito falso. A pessoa enche desse Espírito. Por quê? Porque esse Espírito, ele não enche o entendimento, o Espírito, né? A nossa glândula pineal. Mas ele enche a alma de emoções e aí se esvazia. Tanto que as pessoas, acontecia muito comigo, meus amados. Eu ia para a igreja e saía lá cheia do Espírito, aquela coisa, que maravilha, que culto maravilhoso, eu sentia a presença de Deus. De repente, me aborrecia, xingava, a carne aflorava. E aí, que Espírito é esse? Mas aqui não, aqui eles estavam cheios do Espírito e de sabedoria. Né? E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal propósito agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito de Yahweh. Cheio de fé e do Espírito. Além de Filipe, Prócolo, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Yahweh se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, até os sacerdotes estavam saindo do engano, né? Estevão, homem cheio de benevolência e do poder de Yahweh, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. Quais são esses líderes religiosos? Olha, 2 judeus de Cirene e de Alexandrinha, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria
e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então vocês vejam que esses homens da sinagoga dos libertos, ou seja, da religião, eles subornaram homens, é isso que eles fazem. Com isso, agitaram o povo. Olha, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, quem prendeu Estevão? Os líderes religiosos e os mestres da lei. Prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. E ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Yahushua, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então, quem prendeu Estevão? Foram os líderes religiosos e mestres da lei. Então, aqui. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Aí ele respondeu. Aí ele começou a responder aqui, amados. Eu não vou ler tudo, mas vocês podem ler Atos 7, que vocês vão ver. Ele começa a contar desde o início o que aconteceu com o povo. Ele contando tudo o que aconteceu, da liberdade do povo no Egito, né? E contando tudo, que o povo adorou o bezerro de ouro e tal. Ele foi contando. Estava na onde? No Sinédrio. E ele estava falando para os líderes religiosos. Até que ele falou assim aos líderes religiosos. Vejam bem. Ele disse: ó, vamos nós. Vamos por aqui. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, né? Então aqui, ó, que encontrou benevolência diante de Yahweh e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Veja, ele está contando de quem? Ele está falando de Davi, que Davi falou para Natã que ele queria construir uma casa, né, para colocar a arca da aliança. Né, porque ele morava numa casa de cedro, né, que era uma boa madeira, que inclusive era madeira vindo daqui do Brasil, que era o pau-brasil, que a gente lê isso nos livros de história, conta isso, né? E a arca da aliança ficava em tenda. Então, o que aconteceu? Aí ele está contando sobre isso, mas ele diz: mas foi Salomão quem lhe construiu a casa, ou seja, a casa ou o templo, né, que ele está falando. Templo de Salomão, casa de Salomão. Aí aqui, só que aqui ele está falando: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. E tem outra versão que diz em templos. Tá? Vamos botar aqui. Atos 48, ó. Pera aí, versículo, não. Atos 7. Atos 7. Vamos botar aqui. Para vocês verem que aqui tá, eles botam casas e tal, para a pessoa pensar que é casa, mas não é. Quando fala casa assim, está falando de, na verdade, realmente a Salomão, ele construiu uma casa, um palácio, tá certo? Ele construiu uma casa que era um palácio e que tinha o templo na casa, era um lugar enorme que ele construiu, tá certo? Então, mas só que tem traduções que templos, né? Porque era assim um templo que tinha um pátio enorme. E aonde Yahushua entrou foi no pátio. Os discípulos entraram no pátio. Não era dentro do templo. Porque dentro do templo só entrava o sacerdote e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era dentro do templo, que era o lugar que tinha o altar. O altar era o quê? Era a mesa. Vocês lerem Malaquias, o livro todo de Malaquias, vocês vão ver que o altar era a mesa do sacrifício, onde os animais eram sacrificados, né, para perdão dos pecados. Tá certo? Eles eram sacrificados. Então aqui, ó, vamos ver nessa aqui. Davi recebeu a aprovação de
Aqui, ó, Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Aqui está a casa. Ó. Mas é impressionante, eles já estão mexendo. Eles já estão mexendo nos livros. Vocês vejam bem, eles já estão mexendo. Porque aqui todos estão casas. Ó, casas, para a pessoa não... Ah, aqui está em templos, ó. Essa aqui já está em templos, ó. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar um tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Tá certo? O Altíssimo não habita em templos, né? Mas eles já estão mexendo, amados, porque a pessoa está acordando. Né? Eles estão mexendo nos livros, na Bíblia online. Né? Então aqui, ó. Aí ele continua. Então aqui, todavia o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Veja a mesma coisa que o apóstolo Shaul falou em Atos 17, 24. A partir do versículo 24. Então aqui ele está falando de Yarro. O Estevão está falando, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, porque é Yarro que fez tudo. Povo rebelde. Isso ele está falando para quem? Está falando para os líderes religiosos. Ele disse, povo rebelde, obstinados de coração e de ouvidos, vocês são iguais a seus antepassados, sempre resistem ao espírito de Yarro. Estão falando para quem? Para os líderes religiosos que prenderam ele. Líderes religiosos e mestres da lei. Olha, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Quem perseguia? Os líderes religiosos. Tá certo? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. Por quê? Porque os profetas, eles não vieram revelar o Pai. Os profetas, no Antigo Testamento, eles revelaram a vinda de Yahushua, porque Yahushua que veio revelar o Pai. Tanto que o João Batista, o primo de Yahushua, ele veio anunciar a Yahushua. Ele veio preparar o caminho de Yahushua, ele veio anunciar. Ele disse, eu batizo vocês com água, mas virá um que é maior do que eu, que vos batizará com Espírito. Então vocês vejam que aqui os profetas, profeta Isaías, profeta Jeremias, eles vieram anunciar a vinda de Yahushua para nos salvar. Porque ninguém viu o Pai senão o Filho. E o Filho que viu o Pai, que conhece o Pai, é que veio revelar o Pai. Tá certo? Então a missão de Yahushua aqui nessa terra, enquanto ele esteve aqui vive nesse corpo temporal, foi anunciar o Pai, porque somente ele viu o Pai, ele veio revelar o Pai, tá? E ele veio mostrar o caminho, que é ele, porque ele é o caminho, ele é a porta estreita, para a pessoa ir ao Pai, porque ele que nos leva ao Pai. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele veio também morrer no madeiro, cumpriu a lei, não como ato religioso, mas ele cumpriu a lei que estava escrito para ele cumprir, para nos trazer, na morte dele no madeiro, a liberdade, tá? Da escravidão, de termos que cumprir atos religiosos, e para nos trazer a salvação e nos dar a vida eterna por meio da fé nele. Tá certo? Então vocês vejam bem que os profetas vieram anunciar a vida de Yahushua. Tá certo? Então aqui, ó. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Porque quem matou Yahushua foram os líderes religiosos, que prenderam Yahushua, como a gente leu em Mateus 26, levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, bateram nele, cuspiram, esbofetearam ele, e ainda dizia, agora adivinha, quem foi que te bateu? Podem ler Mateus 26, 27, 28, vocês vão ver, amados. Vocês vão ver. Ainda debochavam de Yahushua. Tá?
Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Quem ficaram furiosos e rangiam os dentes contra eles? Os líderes religiosos. Mas Estevão, cheio do espírito de Arro, veja, cheio do espírito, ele não precisava buscar o espírito de novo, porque ele já tinha, ele estava cheio do espírito. Entende, amados? Então, quando a gente está cheio do espírito, a gente não precisa buscar, porque a gente já tem. A gente não precisa buscar o que a gente tem. Entendem isso? Levantou os olhos para o céu e viu o esplendor de Arro e Arruxo de pé à direita de Arro. E disse: veja o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Arro. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o apóstolo Shaul, Paulo. Então vocês vejam que quem matou Estevão, quem tirou ele do Sinédrio e matou foi quem, amado? Foram os líderes religiosos e mestres da lei. Enquanto apedrejava Estevão, ele chorava: Senhor Yahushua, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Ele, dizendo isto, adormeceu, ou seja, dizendo isto, morreu. Tá? Então vocês vejam bem. Agora aqui em Atos 17, do verso 24, a gente vai ler o seguinte. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Olha o que o apóstolo Shaul diz aqui. Ó. Vamos botar mais para cá. Ó, então, Paulo levantou-se na reunião de Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com esta inscrição. Encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Yahweh que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por homem, por mãos humanas. Tá? Não habita em santuários. Tem outra versão que está em templos, tá? E como a gente já viu também, sinônimos, né? Mas vamos ver aqui nessas aqui para ver como é que tá. Ó, 24. Vamos ver como é que tá aqui. Aqui, ó. Yahweh, o que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E não habita em santuários, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Tá vendo? Aí não habita em santuários. Então, santuários e templos são sinônimos, tá, amados? Então, aqui, ó. Ele não é servido por mãos de homens. Foi o que o Estevão também falou, né? Que ele que fez todas as coisas. Então vocês veem que é o mesmo entendimento, o mesmo espírito. Da mesma forma que Estevão estava cheio do espírito, o apóstolo Shaul também estava cheio do espírito. Ele não é servido por mãos de homem, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então vocês vejam bem, né, o que o apóstolo está falando aqui. E agora aqui em Pedro, deixa eu ver aqui outra coisa aqui para vocês verem aqui, ó. Vós sois casas espirituais. Que está em Pedro. Vamos ver aqui. Onde é que está escrito? Porque eu não me lembro mais onde está escrito. 1 Pedro 2,5. Olha isso, amados. 1 Pedro 2,5. Tá? Achegando-vos a ele é quem? A Yahushua, a pedra viva, porque Yahushua é a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Yahweh, né?
Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdote separado, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh, por meio de Yahushua. Então vocês vejam, sacrifícios espirituais, não é nada físico, não é sacrifício de dar dízimos e ofertas, mas sacrifícios espirituais que ele está falando aqui, é da gente anunciar a promessa a todos, mesmo que as pessoas rejeitam. Isso é um sacrifício espiritual, certo? A gente anunciar a promessa que é a vida eterna, a gente falar o nome verdadeiro de Yahweh, de Yahushua, nome que é rejeitado. Sacrifício espiritual. Então aqui nós somos casa espiritual, ou seja, não é mais templo físico, mas é no entendimento. Nós somos o templo do Espírito, tá? E nós somos sacerdotes separados. Então nós não precisamos de um sacerdote, de um líder religioso, porque Yahushua é o nosso pastor, né? E oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh. Então vocês vejam bem, para ver, né, que é totalmente no entendimento, não tem mais nada a ver no físico, tá? Então aqui, ó, e aqui, ó. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Yahweh e que o seu Espírito habita em vós? Entendem? Vejam bem. Se alguma pessoa destruir o santuário de Yahweh, este destruirá, pois o santuário de Yahweh, que sois vós, é sagrado. Então vocês vejam, e como a pessoa destrói o templo do Espírito que somos nós, o santuário de Yahweh, não crendo que é o templo, e indo a um templo físico. Entende? Então a pessoa que crê que é o templo, que é o templo, mas vai a um templo físico, é incrédulo, não crê que é o templo, porque quem crê que é o templo do Espírito não vai a um templo físico. Entendem isso, amados? E tem uma outra versão também que fala, tem mais versões que falam sobre isso, muito mais versões que falam que nós somos o templo, né? Vamos ver aqui outra aqui a gente já leu. Ó. Tá. A gente já leu, né? Beleza. Mas tem várias versões que falam sobre isso, tá? Só pesquisar que a gente acha. Tá certo, amados? Então, vocês vejam bem que nós somos o templo. Então não precisa de ir a um templo físico. Então aqui, ó, Atos 3:1. Vamos ver o que ele vai ler aqui de Atos 3:1. Né? Porque ele está falando que para buscar mais a Deus, né, tem que ir mais à casa de Deus. Ou seja, realmente, para buscar mais a Teron, o espírito do engano, você tem que muitas vezes ir na casa de Teron, que é o templo físico, onde o Altíssimo não habita, o verdadeiro Yahweh não habita nesse lugar, você poder sempre estar cheio do espírito, né, do espírito do engano, e que sempre se esvazia. Porque o verdadeiro Yahweh, o espírito dele, a gente vive cheio do espírito, não precisa a gente ficar buscando. Né? Então aqui, ó, Atos 3:1. Vamos lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Engraçado que o Silas só botou esse. Veja, Atos 3:1, né? Silas só botou isso, Atos 3:1. Show. Então vamos ler tudo para ver o que está falando. Quando fala subindo ao templo, amados, não é que ele entrou dentro do templo, mas é subindo ao pátio do templo, tá certo? Eles iam ao pátio do templo, tá? Então, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao pátio do templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Tá? Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmolas. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Yahushua, o Nazareno. Ande.
Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo. Olha, entrou aonde? No pátio do templo, andando, saltando e louvando a Yahweh. Quando todo o povo viu andando e louvando a Yahweh, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Pórtico de Salomão. Então era o templo de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: Israelita, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Yahweh de nossos antepassados, que é o verdadeiro, glorificou seu servo Yahushua, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo, ou seja, o separado e justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Yahweh o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Yahushua, o nome curou este homem que vocês veem e reconhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Líderes religiosos. Mas foi assim que Yahweh cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu ungido haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e volte-se para Yahweh, para que os seus pecados sejam cancelados. Veja, o que Pedro está falando aqui? Arrependa-se, pois, e volte-se para Yahweh, para que seus pecados sejam cancelados. Arrepender da religiosidade e voltar para Yahweh. Voltar como? Sendo o templo do Espírito, andando na porta estreita, entrando na porta estreita, que é Yahushua, andando no caminho, que é Yahushua, tá certo? É assim que ele está falando, que para se arrepender, porque se a pessoa se arrepender e sair do caminho do engano, que é a porta larga da religião, e ir para a porta estreita, que é Yahushua, os pecados são cancelados. Olha isso, amados. Yahweh cancelou nossos pecados. Olha que maravilha. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o ungido, o qual lhes foi designado, Yahushua. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Yahweh restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus separados profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Yahweh lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no e tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Yahweh fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Yahweh ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os seus sacerdotes. Chegaram os seus sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Yahushua a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João. Quem agarrou Pedro e João? Os sacerdotes, os saduceus. Vejam. Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus.
Eles agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. 2 homens. Está falando dos homens, amados, que creram, chegaram perto de 5.000, fora as mulheres e as crianças. Está falando a quantidade de homens. Então, aí eu pergunto para vocês, vejam bem. Vamos botar aqui para o Silas Malafaia. Chega Pedro e João, entra lá na Vitória em Cristo da Penha, que tem 5.000. Tem 5.000 membros lá, né? Que ele falou aí que tem 5.000. Né? Que na verdade são 12.000, cerca de 12.000 membros. Mas ali estava 5.000. Tá certo? Então, aí Pedro vai e fala essas coisas. Fala de Yahushua. E aí, esse povo todo que está assistindo o culto do Silas Malafaia, eles se convertem. O que Silas Malafaia iria fazer? Eles iriam falar assim para ele: pô, aí Pedro, João, vocês são demais. Vem aqui mais vezes pregar na minha igreja. Porque assim, muitos vão vir para cá. Então venham para cá pregar. Não é isso que Silas iria fazer, amados? Mas o que os líderes religiosos fizeram? Agarraram Pedro e João e, como já estavam anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000 homens. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Para que eles se reuniram em Jerusalém? Vamos ver? Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, o mesmo sumo sacerdote Caifás, aonde Yahushua foi preso, e levaram para casa dele, e ele foi esbofeteado. E, como tá escrito, sai fora. Que isso? E eu, hein? É coisa Terron, sai fora daqui, tá? Pode sair fora. Eu, hein, Terron, o que é isso? Vou dar um tempo. Então, o que acontece? Vocês vejam, vocês leiam Mateus 26, 27, 28, que vocês vão ver que eles levaram Yahushua para a casa do sumo sacerdote Caifás. E eles bateram em Yahushua, cuspiram, esbofetearam, debocharam, e ainda perguntavam para Yahushua: agora adivinha quem foi que te bateu? Quem fez isso? Os líderes religiosos, mestres da lei, sacerdotes e sumo sacerdote que estavam na casa do Caifás, do sumo sacerdote Caifás. Então vocês vejam ali, eles mataram Yahushua e conseguiram, e ainda continuavam perseguindo os profetas, né? Os apóstolos que anunciavam a Yahushua. Por quê? Porque os profetas são esses que anunciam, que falam a verdade, que anunciam Yahushua. Tá certo? Então veja, estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Yarro, olha aqui, cheio do Espírito, todos eles estavam cheios do Espírito, não precisava de um tempo buscar o Espírito. Eles iam ao templo não para orar, para buscar a Deus. Entende, amado? Eles iam ao templo para orar, mas na hora às 3 da tarde, mas não era em ato religioso. Eles iam ao templo às 3 horas, porque o povo estava lá às 3 horas para praticar atos religiosos, e eles foram lá para orar, ou seja, para falar de Yahushua, da liberdade que Yahushua traz. E através deles falarem, aqueles que estavam no templo saíram do engano da religião. Tá certo? Então aqui, ó. Então Pedro, cheio do espírito de Yarro, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Yahushua, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, se sacrificaram, mas a quem Yarro ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Yahushua é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular.
Quem são os construtores aqui que Pedro está falando, amados? São os maçons. Porque esses líderes religiosos aqui eram maçons. Tá? O próprio Salomão, filho de Davi, o rei Salomão, era maçom. Então vocês vejam bem. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Veja, não há outro nome. E eles ocultam o nome na Bíblia, colocando Jesus Cristo. E sendo que o único nome verdadeiro que dá a salvação é o nome de Yahushua. Então vocês vejam bem. E aqui eles continuam. Depois vocês peguem, amados, e continuem lendo, que eu não vou ler tudo para preservar a minha vista, tá certo? Mas continuem lendo. Mas eu só estou mostrando aqui para vocês porque o Silas, ele colocou, né? Ele botou esse versículo, Atos, vou botar aqui, ó. Atos 3, vamos lá. Atos 3. Ele botou só assim, ó. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, ou seja, no pátio do templo, como a gente leu abaixo, na hora da oração, às 3 da tarde. Tá certo? Então, vocês vejam bem que ele só botou esse versículo. Mas a gente leu o que aconteceu. E que, por eles irem às 3 da tarde, no pátio do templo, para orar, ou seja, para falar de Yahushua, e que esse aleijado foi curado pelo poder do nome de Yahushua, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque ele só está falando de homens, se arrependeram e saíram do engano da religião e foram para Yahushua, tá certo? E aí os líderes religiosos, os sacerdotes, prenderam Pedro e João. Por quê? Porque eles tiveram prejuízo, muito prejuízo, porque quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se converteram, se arrependeram e foram para Yahushua. Tá certo? Então aqui, ó, Lucas 19:45. Vamos ler aqui Lucas 19:45. Lucas 19:45, né? Ó. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Era isso que eu queria ler para vocês. Olha só. Agora eu fiquei interessada em saber o que o Silas vai falar sobre isso. Por que está falando de Yahushua? Que ele entrou no pátio do templo, porque como eu estou explicando, ele sempre entrou no pátio do templo, não era dentro do templo. Tá? Amados, esses líderes religiosos da época de Yahushua, eles faziam parte, eles eram judeus. Agora, eu não sei se eles já eram os falsos judeus ou se eles eram judeus. Eu sinceramente, eu não sei. Eu acredito que já seja até o falso judeus, tá certo? E que tomou o lugar do verdadeiro, né? Eu acredito. Mas eu não vou afirmar, porque eu não tenho certeza, tá certo? Só que Yahushua, ele era o sumo sacerdote. Por que ele era o sumo sacerdote? Ele foi sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote no entendimento no espírito, porque ele se ofereceu em sacrifício por nós. Porque o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos para oferecer os animais em sacrifício por ele, porque ele pecava, e pelo povo. Mas Yahushua, ele não se ofereceu em sacrifício por si mesmo, porque ele nunca pecou, tá certo? Ele é sumo sacerdote e sacerdote da parte de Yahweh. É o único sumo sacerdote da parte de Yahweh. Os outros foram todos da parte de Terron, o Deus desse século, o Deus falso, tá certo? Então, ele se entregou como se entregou como oferta, e ele foi o sumo sacerdote se entregando em oferta. Tá certo? E ele foi dizimado. Foi morto por quem? Por líderes religiosos. Sumo sacerdote, mestre da lei. Tá certo? Então, aqui o Silas botou. Então, ele entrou no pátio do templo. Tá? Sim. E quem entrava no templo, no Santo dos Santos, era o sumo sacerdote, mas da tribo de Levi.
E quem podia entrar no templo era também o sacerdote da tribo de Levi. Era assim que estava a lei. Só que não era mais a tribo de Levi na parte de Arrucha. Ali era os judeus da tribo de Judá. Mas eu acredito que já seja até os falsos judeus, tá? Se passando pelo verdadeiro. Mas em todo caso, eram os judeus, não eram os levitas. Então, eles já estavam errados aí porque eles não estavam cumprindo a lei como deveria. Porque na lei dizia que o sacerdote, os profetas e os sumos sacerdotes eram da parte da tribo de Levi, eram os levitas, da tribo de Levi. Só que aqui, na época de Arrucha, né? Quem é que estava como sumo sacerdote e os líderes religiosos eram os judeus, tá certo? Não eram os levitas, então eles já estavam errados. E Arrucha, ele nunca entrou dentro do templo, porque se ele entrasse dentro do templo, ele teria pecado. Por quê? Porque ele não era sacerdote, sumo sacerdote levita, porque ele era da tribo de Judá. Mas ele era sumo sacerdote e sacerdote da parte de Iarro, no espírito, no entendimento, não é nada no físico. Por isso que ele se ofereceu, que ele foi ofertado por nós, e ele, como sumo sacerdote, se ofereceu por nós. Tá certo? Então é muito importante a gente entender isso. Então, aqui o Silas está dizendo, então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Ele quem? Arrucha. Mas vamos ver um pouquinho acima. Eu não vou ler tudo, amados, tá? Eu não vou ler tudo. Vou ler daqui, tá? Para poder preservar minha vista. Mas vocês podem ler o Lucas 19 todo, quem quiser, né? Leia tudo para ver do que se trata. Mas eu vou ler daqui. Então vamos lá. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Arrucha: Mestre, repreende os teus discípulos. Quando fala fariseus, está falando naturalmente dos líderes religiosos, né, desse povo aí, porque eles que sempre ficavam perseguindo Arrucha. Eu lhes digo, respondeu ele. Respondeu quem? Arrucha. Respondeu a esses líderes religiosos, fariseus. Se eles se calarem, ou seja, se os discípulos se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Arrucha chorou sobre ela e disse: se vocês compreendessem neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Ele está falando da cidade, né? Também lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Yahweh a visitaria. Falando de Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Então, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Aqui foi o versículo que Silas deu, né? Aqui, ó. Lucas 19, 45. Tá? Disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Mas quando Arrucha está falando aqui da casa, ele não está se referindo ao templo que ele estava, ao pátio do templo que ele estava, mas ele estava se referindo a nós, templos do Espírito. Então ele disse, a minha casa será casa de oração, certo? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Por que ele está falando isso? Porque as pessoas estavam comprando as coisas, entendeu? Para oferecer como sacrifício, né? Estava tendo benefícios. Todos os dias ele ensinava no pátio do templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo, procuravam matá-lo. Os líderes religiosos, tá? Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Tá certo? E tem outro aqui que está dizendo, aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui onde é que está escrito isso. Peraí. Destruirei este templo.
Em, em 3 dias reconstruirei. Deixa eu ver onde é que está escrito isso, amados. Ah, não. Peraí, apaguei aqui, amor. Este templo, em 3 dias, o reconstruirei. Vamos ver. Ó. Marcos... Não. Ué. Onde é que está escrito isso? Deixa eu ver aqui. Ah, não. É pregação, não quero não. Sai. Peraí. Bíblia. Deixa eu botar aqui Bíblia. Ah, Marcos 14, 58. Tá, Marcos 14. Deixa eu botar aqui, Marcos 14. Porque aí, tô botando aqui, Marcos 14, peraí. Marcos 14. Marcos 14, 58, né? Então vamos lá. Não repara os cachorros não, tá, amados? Gritando. Ó. Aqui, ó. Ó, nós ouvimos lhe dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Vejam, tá falando de quem? Yahushua está falando do templo, né? Que ele iria destruir o templo, tanto que quando ele morreu, né? O véu do templo se rasgou de cima a baixo e as pedras se fenderam. Podem ler que está escrito, as pedras se fenderam. Tá certo? Aí aqui, ó. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Yahushua, dizendo, nada responde. Ou seja, aqui ele está falando, porque ele falou que no 3º dia que ele iria destruir. Tem uma passagem que Yahushua fala, destruirei este templo e construirei, e em 3 dias eu reconstruirei. E aí os líderes religiosos falaram assim, ué, mas como você vai destruir esse templo e edificar? E edificar em 3 dias, sendo que esse templo levou 46 anos para ser construído. Então vocês vejam, tá? Que ele estava falando do templo aqui. E Yahushua nunca entrou em templo feito por homens, como a gente já leu em Hebreus 9. E ele era contra o templo, assim como o pai é contra o templo, tá certo, amados? Então, vamos ver aqui o outro aqui, o que o Sila Malafaia vai botar no outro aqui, o que ele... Peraí, deixa eu tirar isso aqui, amados, para não ficar muita coisa, né? Atos 22, 17. Atos 22, não repare os cachorros, tá, amados? Vamos ver aqui o que está aqui no 17. Aí ele fica botando esses versículos isolados justamente para o povo acreditar no que ele está falando, na mentira que ele fala e continuar preso na religião. Então veja aqui, ó. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e... Ele só botou esse versículo. Então vejam, totalmente assim, que a pessoa não entende. Ele está botando só para a pessoa entender que tem que ir a um templo, que tem que ir à casa de Deus, que é o templo físico, né? Então vamos ler aqui. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Isso aqui é a defesa de Shaul, tá? Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Shaul disse, porque Shaul ele era poliglota, né? Falava vários idiomas. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel. Veja,
Gamaliel que ensinou ele, líder religioso que ensinou a ele. Na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Iarro quanto qualquer de vocês hoje. Ou seja, ele estava sendo zeloso por Terron, na verdade, porque ele estava no engano da religião. Tá certo? Só que ele estava buscando Iarro, ele pensava que ele estava na verdade. Tá certo? Perseguir os seguidores deste caminho até a morte. Os seguidores deste caminho, qual caminho? Que é Yahushua, porque ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer estas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Ou seja, o apóstolo Shaul, ele estava perseguindo os seguidores do caminho de Yahushua. E ele falou aqui bem claro, sacerdotes, está falando dos líderes religiosos. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando, de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Yahushua, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Iarro de nossos antepassados escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo é quem? Yahushua, e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele e a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Seja batizado em quê? Seja batizado no entendimento, seja lavado. Veja, levante-se, seja batizado e lave, porque o batismo é um lavar. Seja lavado no entendimento. Ó, seja batizado onde? No entendimento, seja lavado no entendimento. E lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, ou seja, estando eu a orar no pátio do templo, caí em êxtase. Aqui é o versículo que ele está falando, o Silas, que ele botou. Então aqui, ó, caí em êxtase, né? Vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. Quem falou isso? Yahushua. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E, quando foi derramado o sangue de sua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe aos gentios. Vejam bem, amados. Então vocês vejam, tá, que o apóstolo Shaul, ele ia nas sinagogas perseguindo os que seguiam a Yahushua, os que estavam no caminho de Yahushua. Só que o Yahushua, ele falava sinagoga de Satanás, suas sinagogas. Quando esses irmãos, eles iam na sinagoga, não era para praticar atos religiosos, mas era para anunciar a Yahushua. E por isso que eles eram perseguidos. E o Shaul, né, que era o apóstolo Paulo, eles estavam perseguindo os que seguiam ao verdadeiro caminho que é Yahushua. Eles entravam na sinagoga, porque quando eles viam, quando ele estava vendo esses que seguiam a Yahushua falar da verdade, ele pegava e prendia, mandava prender e matar. Ele fazia isso também. Então ele estava contando isso aqui. Tá certo? Então vocês vejam bem.
né? E aí aqui, Yahushua disse para ele, vá, eu enviarei para longe aos gentios. Ele enviou para longe aos gentios. Vejam bem. Então aqui, vocês depois continuem lendo, que eu não vou ler tudo, para preservar a minha vista, né? E também porque o vídeo já está bem longo. Tá certo, amados? Então aqui, ó, vamos só ver aqui o que o Silas vai falar sobre isso, né? E vou encerrar. Isso aqui, e agora prepare, porque eu vou te falar. Tem gente que pensa, não, agora, porque... Ai, comercial chato, gente. Ninguém merece. Diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, então o templo físico foi desprezado. Está precisando ler mais a Bíblia. Em Atos 3:1, Pedro e João subiam ao templo para orar. Em Lucas 19:45, Jesus, e até eu vou ensinar aqui uma coisa, porque a gente faz confusão. Jesus botou para quebrar, virou mesa, deu chicotada. Vocês têm feito a minha casa de covis de ladrão, e a minha casa será chamada casa de oração. Aí fez um pastor aí que, coitado, não deve ter sentado nem no pré-primário da teologia, falando pelo rádio, famoso por falar em rádio. Na minha igreja, eu não deixo vender uma Bíblia, eu não deixo vender um CD, porque Jesus falou que a casa dele não é casa de vendilhões. Falei, ai meu Deus. Amados, eu vou parar por aqui por causa do vídeo, senão pode apagar. Aí eu fico com medo, porque já está quase 72 minutos. Então, vocês vejam que ele falou do templo do Espírito, tipo, ele está levando a pessoa aí a um templo físico. E vocês estão vendo que ele está tirando totalmente o que está escrito, que nós somos o templo do Espírito. Então, é assim... É uma cegueira total que ele está fazendo às pessoas. E as pessoas que ouvem ele acreditam. Por quê? Porque estão presos no engano da religião. Então, amados, vocês que estão presos no engano da religião, saia para fora. Saia da porta larga e venha para Yahushua, com a porta estreita. Tá certo? Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.